Meus irmãos, nós estamos seguindo, dando continuidade à nossa série de mensagens com o título Grandioso és tu, a natureza daquele que sustenta a vida. Nós estamos aprendendo acerca dos atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, as qualidades de Deus, E nós estamos vendo sobre o caráter, acerca de quem Deus é, a sua natureza. O pastor Marcelo, a Fabiola e eu estamos falando sobre quem Deus é, com o objetivo dessa série é que a igreja seja fortalecida em sua fé e que isso desperte em nós mais e mais o desejo de conhecer ao Senhor, conhecer aquele que sustenta a vida, conhecer o Deus que é soberano sobre todas as coisas. Essa noite nós vamos falar sobre a onisciência de Deus. Tenho certeza que, principalmente os que já estão na igreja há mais tempo, já ouviram falar sobre esse atributo de onisciência. Não é mesmo? Amém? Amém. Hoje nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Nós estamos, na nossa série, falando sobre a importância de conhecer a Deus e nós nos relacionarmos com Ele. A gente entende, o cristão deve entender que esse conhecimento, esse relacionamento com Deus é a coisa mais importante que nós temos a fazer. Mas eu faço uma pergunta logo de início a vocês. De que Deus nós estamos falando? Pois afinal todo o ser humano ele tem uma concepção sobre Deus. Pessoas criam deuses para si constantemente. Muitas concepções sobre quem Deus é são baseadas em suas experiências de vida, naquilo que ouviram falar, naquilo que aprenderam, quem sabe, dos seus pais, naquilo que a cultura acredita ser Deus. E, portanto, há uma confusão na mente do povo sobre quem é o Deus verdadeiro. Se a gente sair nas ruas e perguntar se as pessoas acreditam em Deus, a maioria da população vai dizer que sim, que acredita. Mas isso parece não ter muito significado quando a gente olha para as mudanças que proporcionou na sociedade. A gente não vê muita diferença, não é mesmo? Daqueles que dizem, não, a gente acredita em Deus. Quando a gente olha para a história, nós vemos os avivamentos, os despertamentos, Deus avivando a sua igreja ao longo da história, nós vemos claramente um retorno às Escrituras. Nós vemos um desejo profundo em conhecer cada vez mais ao Senhor. E quando isso acontece, a sociedade também é impactada, a sociedade também é transformada. A gente poderia dar inúmeros exemplos, a própria reforma protestante, a reforma depois na Suíça com Calvino. A gente vê claramente Deus agindo, chamando o povo a um retorno às Escrituras, e isso gera um impacto na sociedade. O próprio reformador que eu citei agora, João Calvino, ele dizia que todo cristão ele deve ser ensinado diariamente na escola de Cristo. Ele continua dizendo, olha, não abriguemos em nossa mente a ideia de buscar a Deus em qualquer outro lugar além das Sagradas Escrituras. Nem pensemos qualquer coisa a respeito dele que não seja revelada em sua palavra. Nem falemos qualquer coisa que não seja extraída da sua palavra. Irmãos, conseguem notar a importância que tem em conhecermos ao Deus verdadeiro? Deus se revelou a nós, e por meio da revelação divina nós temos conhecimento real de Deus, de quem Deus é, dos seus atributos, de como Ele é maravilhoso. E é interessante que esse Deus que transcende todas as coisas, Ele está acessível, disponível a nós. Não lembro o nome de quem disse essa frase, mas acho ela válida, onde ele dizia o seguinte: onde a Bíblia não tem voz, nós não devemos ter ouvidos. Nós temos a palavra de Deus que nos guia, que é o nosso manual, é a nossa regra de fé.
nós não podemos ser guiados por aquilo que a gente imagina ser correto. Não podemos ser guiados pelas nossas experiências, o que elas dizem sobre Deus. Mas o conhecer a Deus, o que de fato importa, é o Deus revelado nas Escrituras. Nós não podemos desprezar as suas palavras. Amém? Mas, meus irmãos, acontece que constantemente nós negligenciamos em querer conhecer a Deus. Uma pesquisa publicada pelo Gospel Mais, isso em 2019, revela que apenas 1/3 de cristãos dedicam um tempo para a leitura diária das Escrituras. É muito pouco. Mas essa pesquisa, né, foi de 2019. Acredito que as coisas já tenham mudado, né? A gente já está lendo mais, buscando conhecer mais o Senhor, não é mesmo? Amém? J. Parker, em seu livro Conhecimento de Deus, ele disse o seguinte: conhecer a Deus é crucialmente importante para a nossa vida. Para quem não conhece a Deus, o mundo é um lugar estranho, louco, penoso. Despreze o estudo de Deus e você estará sentenciando a si mesmo a passar a vida aos tropeções, como um cego, como se não tivesse senso de direção e não entendesse aquilo que o rodeia. Deste modo, poderá desperdiçar a sua vida e perder a alma. Forte, não é mesmo? Conhecer a Deus é crucialmente importante para a nossa vida. O Evangelho de João nos diz que a vida eterna é essa: conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. A eternidade para os que estão em Cristo vai ser conhecendo ao Senhor. Que maravilha! Nas Institutas da Religião Cristã, o reformador, falando acerca do conhecimento de Deus, ele diz que o ser humano, eu e você, nós jamais podemos ter o conhecimento de si mesmo, de nós mesmos, se primeiramente nós não contemplarmos a face do Senhor. O conhecimento de nós mesmos é o reflexo de quanto nós conhecemos a Deus. Meu irmão, não tem como você conhecer a si mesmo sem primeiro não contemplar o Senhor. Note a importância do conhecer a Deus. E quando nós falamos desse conhecimento, não é um conhecimento apenas de, vou ler aqui, né? A Bíblia falou isso semana passada. Apenas vou ler as Escrituras, não. É um conhecimento de relacionamento. Um Deus que se revelou a nós, Ele relaciona com a gente. Amém? Amém. Esse é o Deus verdadeiro. Todos os outros deuses com D minúsculo são falsos. Vamos continuar dando continuidade à série. O tema de hoje é sobre o atributo da onisciência. Entrando mais a fundo, a onisciência de Deus é um dos atributos daqueles que fazem parte dos atributos incomunicáveis, como eu falei. Ou seja, são atributos que não são compartilhados com as criaturas. Portanto, homem algum, e mesmo os anjos, Satanás ou os demônios, possuem onisciência. A palavra onisciência, ela significa todo o conhecimento. A onisciência de Deus significa que Ele possui conhecimento perfeito de todas as coisas, seja no passado, presente, no futuro. A palavra onisciência, nós não vamos encontrar ela na Bíblia, mas ela é um adjetivo para se referir à infinita sabedoria de Deus. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em toda parte. A gente viu onipresença. Nada escapa do seu conhecimento. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 11, após ele falar da salvação, ele se rende, ele louva ao Senhor e ele diz: olha, como são grandes as riquezas
a sabedoria e o conhecimento de Deus, é impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Ele faz uma pergunta retórica: pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? E ele louva o Senhor e diz: pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele, são para ele. A ele seja a glória para sempre. Amém. Que maravilha. Irmãos, o conhecimento de Deus é infinito e é perfeito. Deus nunca precisou aprender nada. Ele sabe de tudo. O salmista declara no Salmo 147, assim, que o nosso Senhor é grande e muito poderoso. O seu entendimento não tem limites. O conhecimento de Deus, a onisciência de Deus, não é como o nosso conhecimento. Não é mesmo? Como que a gente aprende? Nós aprendemos por meio da observação, raciocínio, comparação, indução, dedução. Muitas formas de obtermos um certo conhecimento. Óbvio que a gente não vai saber tudo, conhecer tudo. Mas com Deus não é assim. O conhecimento dele é intuitivo, é inato, é imediato. Deus não aprende. Ele simplesmente sabe. E Deus conhece todas as suas obras, desde o princípio do mundo. Deus conhece exaustivamente todos os seus feitos e planos. Diferente de nós, que nós não lembramos o que a gente fez ontem, né? Meus irmãos, não tem como pegar Deus de surpresa, porque não há nada fora do seu conhecimento. O autor de Hebreus 4:13 diz que nada em toda a criação, consegue imaginar, nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos. E é a Ele que prestamos contas. Deus conhece todas as causas, pensamentos, mistérios, enigmas, sentimentos e mais. Deus conhece todos os segredos escondidos, as coisas visíveis, invisíveis. Deus conhece todas as coisas e conhece com perfeição. Meus irmãos, para aqueles que pertencem ao Senhor, saber que Deus é onisciente nos traz conforto, não é mesmo? Nos traz conforto e segurança, porque nós sabemos que nada foge da sua sabedoria e que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. Mas dura realidade é para aqueles que não pertencem ao Senhor. A onisciência de Deus é um terrível aviso de que ninguém poderá escapar da sua justiça. E que no dia em que a sua ira for derramada, nenhum fato será esquecido. Eu não sei se isso te conforta ou te assusta. Irmãos, um dos textos bíblicos mais claros a respeito de 3 atributos de Deus é o Salmo 139. Nele nós vemos claramente a onisciência, a onipresença, né, que a gente viu semana passada com a Fabiola, e também nós vemos a onipotência de Deus, um atributo que nós veremos mais adiante. Semana passada a Fabiola pregou dos versos 7 em diante, e hoje eu quero falar dos verso 1 até o verso 6, onde nós vemos claramente a onisciência de Deus, o conhecimento de Deus. Eu gostaria de convidar vocês a abrir a sua Bíblia no Salmo 139, também vai estar projetado aqui, mas eu gostaria que
você permanecesse com a sua Bíblia aberta, amém? Salmo 139, os versos 1 até o 6. Assim está escrito: Ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe, conhece meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Pões sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. Amém? Irmãos, o Salmo 139 revela a forma com que o salmista reflete acerca de quem Deus é. Note que esse é um salmo muito pessoal de Davi. É um salmo em forma de poesia, onde o salmista está meditando acerca dos atributos de Deus. O tema principal do Salmo 139 é o modo como Deus conhece todas as suas criaturas. E cada detalhe da vida humana está aberto diante de Deus. É interessante que nós vamos ver constantemente Davi falando sobre, tendo uma intimidade com o Senhor. Ele vai dizer: Senhor, Tu me sondas, Tu me examinas, me conheces. É um salmo bastante pessoal. Isso demonstra que Davi, ele tinha conhecimento de quem Deus era e relacionamento com Deus. Que coisa maravilhosa, não é mesmo? O Deus que transcende todas as coisas, o Deus que é onisciente, sabe tudo, é o mesmo Deus que habita em nós. Que maravilha saber disso. Davi, você está com a sua Bíblia aberta? Davi inicia o salmo dizendo: Ó Senhor, Tu examinas o meu coração e conheces tudo ao meu respeito. O que Davi está dizendo aqui é que Deus o conhece profundamente. A palavra que Davi usa no hebraico é um examinar, que tem a ideia de cavar, o mais profundo. Davi está dizendo: olha, o que ninguém sabe, o Senhor sabe. Meu irmão, não existe nada dentro de você, seus pensamentos, sentimentos, motivação, que Deus não conheça. No verso 1, Davi está dizendo que Deus conhece tudo sobre ele. Nos versos a seguir, dos versos 2 a 4, ele vai mostrar como Deus o conhece. Nos versos 2 e 3, Davi diz: Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe, conheces os meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que eu faço. Ou seja, Deus sabe tudo do meu interior, como também do meu exterior. E mais, Deus conhece a minha rotina. Ele sabe quando eu me levanto para trabalhar. Ele sabe quando eu estou descansando. E o salmista diz que mesmo de longe, conheces os meus pensamentos. Sabe o que é isso? O pastor presbiteriano Hernandes Dias Lopes, comentando acerca deste atributo de Deus, ele diz que os estudiosos da mente humana estimam que durante um dia, 24 horas, passam pela nossa cabeça em torno de 10.000 pensamentos. É muita coisa, né? A gente não lembra tudo isso, mas é muita coisa. E ele nos faz refletir. Ele comentando, ele diz o seguinte: imagina se as pessoas que convivem conosco soubessem de tudo o quanto nós pensamos. E aí?
Quem sabe muitos, ele diz, se afastariam de nós horrorizados. Que a sua esposa não sabe, que o seu esposo não sabe, que os seus filhos não sabem sobre você. Deus sabe. Não existe nada que possa escapar da observação de Deus. E esse fato talvez seja o mais surpreendente da onisciência de Deus. Sabe por quê? Pois Ele conhece todos os detalhes a nosso respeito. Conhece absolutamente tudo sobre nós. E ainda nos ama. Quer prova disso? Romanos 5,8. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele conhecia os nossos pecados, mas voluntariamente deu seu Filho para morrer naquela cruz. Note a importância que tem em conhecermos ao Senhor, pois Ele nos conhece perfeitamente. Versículos 3 e 4, o salmista diz: Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Note, ele diz: olha, antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. O salmista está dizendo: olha, mesmo quando eu estou em atividade, quando eu estou em movimento, mesmo quando eu estou descansando, sabe tudo o Senhor sobre mim. E antes mesmo que eu fale, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. A gente não consegue pegar Deus de surpresa, não é mesmo? Deus conhece o que falamos. Deus conhece também o que nós não falamos, mas tínhamos a intenção de falar. Antes mesmo de as palavras serem formuladas em nossa língua, Deus já sabe o que vamos dizer. E versículo 5, o salmista diz: olha, vais adiante de mim e me segues. Põe sobre mim a tua mão. A ideia aqui, quando ele fala, né, vais adiante de mim e me segues, a ideia de Davi é que Deus está cercando ele. Não tem como fugir da presença, não tem como fugir do conhecimento, não tem como fingirmos ser quem nós não somos perante Deus. E Davi diz: esse conhecimento é maravilhoso demais, é grande demais para eu compreender. Observe, o que nós estamos vendo aqui é que Deus, Ele examina o coração, sabe tudo ao meu e ao seu respeito, sabe quando nós nos sentamos e quando nos levantamos. Ele conhece os nossos pensamentos. Antes de nós falarmos qualquer coisa, Ele já sabe. E mais, Ele nos cerca e põe a sua mão sobre nós. Isso é difícil compreender. Nossa mente é limitada. Mas mesmo a gente não compreendendo totalmente, que a gente possa dizer: esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. Esse Deus é maravilhoso. Maravilhoso demais para mim. Amém, meus irmãos? Infelizmente, algumas dessas teologias querem diminuir Deus. Uma delas diz que para Deus não interferir, quem sabe, na liberdade humana, Ele prefere abrir mão do conhecimento futuro. E isso tem alguns adeptos. Mas isso é uma falsa teologia. Isso é um falso Deus. Porque o Deus que nós conhecemos através das Escrituras, Ele é um Deus que conhece todas as coisas. Ele é um Deus que cria todas as coisas. É um Deus que é imutável. É um Deus que é soberano.
É um Deus que antes mesmo, o próprio salmista vai dizer, antes mesmo de nascermos, Ele já nos conhecia e Ele nos formasse. Que maravilha! Não é mesmo? Cuidado com quem diz que Deus não pode saber todas as coisas. Ou é mal intencionado, ou de fato não conhece a Deus. Meus irmãos, eu gostaria de destacar 2 pontos com vocês essa noite. Aquilo que a gente fixar um pouco daquilo que a gente viu. O primeiro ponto é que Deus nos conhece além das máscaras. Se tem uma coisa que a gente precisou se adaptar nessa pandemia, foi com o uso das máscaras, não é mesmo? Não sei vocês, mas eu já passei por um monte de gente conhecida na rua, eu não reconheci por causa da máscara. Mas quando eu digo que Deus nos conhece além das máscaras, não é dessas máscaras que eu estou falando, mas sim de máscaras que muitas vezes nós usamos para fingir ser quem nós não somos. Um dos falsos deuses da sociedade é querer nos levar a crer que nós somos aquilo que aparentamos. Não são poucas as vezes, não é mesmo, que nós somos julgados pelos nossos títulos, pela influência, pela aparência, pelo poder aquisitivo, aquilo que nós temos. E tantas outras coisas têm tentado definir a nossa identidade, quem nós somos. Tantas coisas querem nos fazer com que a gente viva uma vida aparente. Ou então, no bom português, uma vida de ostentação. Fingindo ser quem nós não somos. E a razão para isso, a raiz de tudo isso é a natureza pecaminosa humana e a sua tendência de querer esconder-se de Deus, da verdade, das pessoas. Desde Adão, na queda, o homem tenta se esconder de Deus. A gente vê isso em Gênesis 3. Porque o homem pensa que Deus, muitas vezes pensa que Deus é como a gente. O quê? Fácil de ser enganado. Mas não é. As máscaras são usadas para esconder quem de fato somos. Ou então projetar uma aparência diferente. Meus irmãos, muitos se escondem atrás de uma falsa religiosidade. Muitos vivem a vida, de uma aparente piedade, uma aparência de piedade. A gente põe a mão no fogo pela pessoa. Não é crente mesmo. Mas de repente, o jogo muda. A gente descobre que as coisas não eram bem assim. Muitos tentam se esconder atrás de uma falsa religiosidade, onde não tem compromisso algum em ter uma vida vivida para a glória de Deus. Outros usam máscaras em seus relacionamentos, escondem as suas imoralidades, mentem. Pais, muitas vezes querem disfarçar as suas ausências através de brinquedos caros. Cônjuges que escondem a sua negligência para com o outro, quer justificar isso através de presentes. Ou então a gente usa aquela máscara de que está tudo bem. As pessoas vêm e perguntam: ei, como você está? E você responde: não, aqui está tudo bem. Mas por dentro o seu coração está corroendo. Nós somos bons nisso, né? Somos bons em usar máscara. Nós nos escondemos das pessoas. E como eu disse, constantemente nós queremos nos esconder de Deus. Queremos esconder a nossa feiura, os nossos pecados.
Mas acontece que com Deus é totalmente diferente. Porque não há um lugar secreto onde nós possamos nos esconder dele. Não há um local onde a gente possa se esconder do seu saber. É por isso que Davi está dizendo: o Senhor examina o coração. Meu irmão, não tem como se apresentar diante de Deus com máscaras. Seja você mesmo. Confesse seus pecados. Confesse as suas imperfeições. Não tem como a gente se apresentar diante de Deus exigindo coisas porque nós somos bons. Como muita gente tenta fazer. Não? Deus ajuda, você não madruga. Não, eu estou fazendo tudo certinho, Deus tem que me dar. Não, meus irmãos. Quando Deus olha para o nosso interior, Ele vê que há maldade. Que nós não somos tão bons quando parecemos ser. Mas como eu falei, Deus prova o seu amor tendo enviado Cristo para morrer por nós. E nele nós temos perdão. Amém? Tudo na vida cristã é graça. Não tem como a gente exigir alguma coisa de Deus. Porque diferente de nós, Ele sabe todas as coisas e sabe o que é melhor para nós. É somente pela graça. É isso que nós proclamamos e pregamos aqui. Amém? Segundo ponto que eu gostaria de destacar com vocês sobre a onisciência é que na onisciência nós podemos ter confiança em meio às dificuldades. Irmãos, além de Deus saber os pecados mais ocultos, as máscaras que nós usamos, deixa eu dizer uma coisa a mais para você. Deus também sabe toda a sua angústia, toda a sua dor. Deus também sabe toda a sua fragilidade. Deus também sabe todos os seus medos. Deus sabe toda a tristeza inserida no seu coração, que nem mesmo a pessoa mais próxima de você consegue observar. Deus conhece, meus irmãos. Vocês lembram de Jesus no Sermão do Monte, falando sobre ansiedade, onde ele diz: olha, não se preocupem com a vida diária. Olhem os pássaros. Eles não plantam, não colhem. Eles não guardam alimentos e, olha, eles nem juntam em celeiros, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Jesus ainda pergunta: acaso vocês não são mais valiosos do que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado com a vida, pode acrescentar pelo menos 1 hora à sua vida? Quem de nós pode? E Jesus diz: olha, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas, diz Jesus, ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial, que é onisciente, que é o Todo-Poderoso, Jesus diz, já sabe do que vocês precisam. Que confiança nessa onisciência de Deus. E ele continua dizendo: portanto, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas lhes serão dadas. Que maravilha! Jesus está dizendo: ei, o Pai Celestial já sabe o que vocês precisam. Se preocupem com o reino, se preocupem com a sua justiça. Isso é o mais importante. O Deus onisciente sabe exatamente de
tudo, do que eu e você precisamos. Não tem por que nos escondermos diante de Deus. Até porque isso é impossível, pois Ele sabe absolutamente tudo sobre você. Irmãos, a onisciência é um conforto para nós. É se ter confiança de que a minha e a sua história não está desassistida. Nós não estamos aqui por acaso. Davi diz: olha, o Senhor vai adiante de mim e me segues, põe sobre mim a tua mão. O que eu tenho para te dizer essa noite é que você não está nas mãos de qualquer um. Você está nas mãos daquele que governa o universo, daquele que nunca precisou ir para a escola para aprender algo, porque Ele sabe perfeitamente todas as coisas. Richard Baxter, um puritano que viveu em um dos períodos mais difíceis da Inglaterra, depois da Guerra Civil do século XVII, por causa das suas crenças, Baxter começou a ser perseguido, preso e proibido de pregar o Evangelho. Richard Baxter, aos 70 anos de idade, sofrendo severamente de tuberculose. Sabe o que acontece com ele por pregar o Evangelho? Ele é condenado a 1 ano e meio de prisão. E embora a situação de Baxter fosse extremamente ruim, esse homem escreve um poema que reflete a sua fé inabalável no Deus onisciente. Eu gostaria de ler um trecho para vocês. Preste atenção. Ele diz o seguinte: Senhor, não é minha preocupação saber se vou morrer ou viver. Amar e servir-te são minha porção, e esta deve graças a te render. Se a vida longa for, feliz estarei, pois te obedecerei por tempo considerável. E se for curta, por que me entristecerei ao saudar o dia infindável? Cristo não me leva a nenhum cômodo sombrio, por onde Ele mesmo já não tenha passado. Por esta porta deve passar sem desvio todo aquele que quer entrar em seu reinado. Vem, Senhor, quando a graça irá permitir que teu rosto bendito eu possa ver. Pois, se na terra é doce o teu agir, como então a tua glória há de ser? Meu saber sobre aquela vida é diminuto. Os olhos da fé estão a se turvar. Basta-me ver que o saber de Cristo é absoluto e que com Ele eu hei de estar. Amém, meus irmãos? Amém. Os irmãos, somente o Deus verdadeiro pode nos dar conforto em meio às dificuldades. Somente o Deus que é onisciente, que é imutável. Somente o Deus que é onipresente, onipotente, pode nos dar confiança em meio ao caos. Só esse Deus é que pode sondar o nosso coração, remover as mais profundas angústias. Somente esse Deus. Somente esse Deus é quem dá conforto na doença, no luto. Somente esse Deus é quem conhece as mais profundas depressões e solidões que enfrentamos. Precisamos conhecer ao Senhor. Tem uma música do Projeto Sola, não sei se vocês conhecem, mas se não conhecem, eu recomendo. É muito bom, muito bíblicas, glorificam a Deus.
E um trecho de uma música diz o seguinte: quando o coração estiver aflito, se lembre de quem Ele é. Não tem conforto maior do que esse. Saber quem Deus é. Saber que nós não estamos sós, a sós. Que o Espírito de Deus vive em nós. Amém? Assim como Richard Baxter, assim como Davi, assim como inúmeros outros se apegaram à onisciência do Senhor, você também pode. Esse conhecimento é maravilhoso demais para nós. Diante dessa verdade, diante da beleza que é o Deus das Escrituras, eu quero encerrar dizendo que o conhecimento de Deus é fundamental para a vida cristã. Você não pode só conhecer a Deus. O apóstolo Pedro diz que você tem que crescer no conhecimento de Deus. A onisciência de Deus não é tão somente para nos expor, para expor os nossos pecados, as nossas impurezas, mas Deus, em sua onisciência, faz isso para nos conduzir à maturidade. Faz isso para que eu e você venhamos alcançar um coração sábio. E assim como Davi encerra o Salmo 139, ele diz, versículo 23 e 24, examina-me, ó Deus, e conhece meu coração. Davi está repetindo de novo. Ele diz, e prova-me e vê meus pensamentos. Mostra se há em mim algo que te ofende. E conduze-me pelo caminho eterno. Que essa noite nós possamos nos render aos pés do Criador, aos pés do Salvador, humilhados perante a sua grandeza. Que a gente possa dizer ao Senhor, olha Deus, examina o meu coração e vê os meus pensamentos e mostra em mim se há algo que lhe ofende. E a partir disso me ensina, me conduz pelo caminho eterno. Não deixe que eu desanime pelo caminho. Que eu e você possamos ter essa confiança inabalável no Salvador. Porque nós somos pegos pelas mãos por aquele que é o bom pastor, por aquele que deu a vida pelas suas ovelhas. Sabe o que é maravilhoso? Saber que o bom pastor, ele é tão zeloso pelas suas ovelhas, que nenhuma ovelha daquelas que o pertencem poderão ser arrebatadas da sua mão. Quer confiança maior do que essa? A confiança de que aquele que iniciou a boa obra em você irá completá-la até o dia de Cristo. Não tem religião nenhuma, não tem coisa nenhuma que garanta isso. Inúmeras religiões prometem felicidade aqui e agora. Cristianismo promete, sim, felicidade, alegria, mas também sofrer por Cristo. E a recompensa, como eu falei no início, a eternidade para aqueles que pertencem ao Senhor será o quê? Conhecendo o Senhor. Que maravilha!
Não sei, mais uma vez, se a onisciência de Deus lhe conforta ou lhe traz medo. Mas que a gente possa clamar ao Senhor, sem máscaras diante dele. Que a gente não tem como esconder nada dele. Pode esconder um do outro, mas de Deus não tem como. Coloque o seu coração perante o Senhor. Vamos orar? Coloque a sua vida perante o Senhor. Pois de nada nós podemos esconder dele. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor é onisciente. O Senhor é infinito em sua sabedoria. Quão maravilhoso demais é para nós, quão insondáveis são. Ensina-nos, Pai, a viver na tua dependência, com o coração quebrantado perante o Senhor, porque nós nada somos sem ti, que nós nada podemos fazer sem o Senhor, que nós nada podemos ocultar perante o Senhor. Examina, Senhor, o nosso coração, as nossas intenções, os nossos pensamentos. Nos cerca com as tuas mãos. E sim, Senhor, nos conduz pelo caminho eterno. É em ti em quem confiamos, em quem louvamos. Te bendizemos porque, mesmo o Senhor sabendo quão terríveis são os nossos pecados, o Senhor enviou o seu próprio Filho, sem pecado algum, para se fazer pecado por nós pecadores. Arranca de nós, Senhor, toda a máscara que a gente queira usar, porque os seus olhos, o seu saber estão sobre nós. É a minha oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.